como comunicar o que é normativo na esfera estética? Parece que corremos o risco de sempre cair no senso comum ou na subjetividade. Muito bom, Mayumi. Mais uma vez citando aqui o Calvin Server, ele cita um caso bem curioso, que é o seguinte: você tinha nos Estados Unidos até a década de 50, se não me engano, chamado Código Reis, né? Reis de plural de rei, não, de Reis, H-A-Y-S. O Código Reis era um código de censura. Então, muitos filmes, por exemplo, tiveram que ludibriar, tiveram que dar um jeito de filmar algumas passagens, de transmitir certos conteúdos para driblar, para ludibriar mesmo a censura. Então, você vê em vários filmes, o Hitchcock, por exemplo, né, quando ele gravou alguns filmes nos Estados Unidos, não só, mas os filmes no ar, principalmente, muitas vezes os casais eles dormiam em camas separadas. Por quê? Qualquer alusão à sexualidade era barrado pelo Código Reis. Vou dizer isso por quê? O Calvin Server, ele cita que muitas vezes alguns censores deixavam passar, por exemplo, um filme como Sansão e Dalila, que tinha, inclusive, cenas, não vou dizer eróticas, mas talvez, né, mais apimentadas assim, porque, ou só porque foram cenas retiradas da Bíblia. Ao passo que, por vezes, um filme que narrava... ele cita justamente esse exemplo. Um homem atormentado por ter cometido o pecado do adultério, da fornicação, né, e como ele, atormentado, chega à redenção, era censurado. Por quê? Olha, o fulano cometeu um pecado. E esse é outro ponto que eu vejo também muito... não vou nem dizer crítica, tá? Não tomem aqui como soberba da minha parte, mas eu considero pseudo-crítica. Eu até brinquei assim, o pessoal pega um filme, pega um romance, na verdade filme, né, que dá para ver em 1h30, 2 horas, e projetam como se fosse uma grelha a Confissão de Fé de Westminster. Aí encaixou? Beleza, o filme é bom. Isso não é crítica, isso não é nada, tá? Isso não é nada. Então, muitas vezes eu vejo gente, né, que não percebe isso, né, como no caso do Servelt, ele vê pessoas aprovando um texto, um filme, uma obra artística, simplesmente porque faz referência à Bíblia ou algo assim, ao passo que condena algumas obras justamente porque tem ali a manifestação de algum pecado ou algo assim. Então, muita gente, por exemplo, não gosta de um filme porque, não sei, o sujeito é um adúltero, mesmo que não tenha ali nenhuma cena erótica, nenhuma cena de sexo. Porque o sujeito é ladrão. Sim, mas isso não faz parte da experiência humana? Então, você pega a própria Bíblia, começa a deduzir, a reduzir, a mutilar a Bíblia nos eventos ou passagens em que a pessoa tenha cometido um pecado, né? Dificilmente vai restar alguma coisa. Então, muitas vezes, o pessoal pensa na arte num viés moralista. Repare que não estou criticando no impulso ético, mas um viés moralista. Ora, na minha vida, pelo menos na minha vida cotidiana, eu saio à rua e vejo uma série de coisas fora da lei e, né, contra a lei divina. Você vê pessoas roubando, você vê pessoas, né, xingando, você vê pessoas agredindo outras, mas isso faz parte da minha experiência. Então, a arte ela tem que ser o quê? Uma visão ascética, uma visão higienizada da realidade ou não? Eu gosto da definição, mais uma vez, do Calvin Server, de arte, que é o seguinte: olha, a arte, ele resume em uma frase apenas. Claro que a gente pode colocar outras questões aqui, tá, pessoal? Isso aqui é simplesmente uma noção, nem é tanto uma definição, uma noção. A arte é, segundo ele, a objetificação, ou seja, criar um objeto, é a objetificação simbólica de certos aspectos de sentido de uma coisa, de um ente, sendo que esta objetificação está sujeita à lei da alusão. Vou repetir para vocês. A arte é a objetificação simbólica de certos aspectos de sentido de uma coisa, ou um ente, celular, um ventilador, que seja, uma flor. E esta objetificação simbólica está sujeita à lei da alusão. Então, só com esse elemento aí, com essa noção que ele nos dá, você já pode pensar, olha,
A arte implica na objetificação, transformar certa visão num objeto, seja num poema, seja numa partitura musical, seja num quadro, seja numa escultura, não importa. Simbólica, ou seja, não é proposicional, não é lógica, não é analítica, ela é simbólica. E aqui não vou entrar na questão de símbolos, pessoal, que aí abriria uma ampla corrente aí só para tentarmos entender o que é símbolo. Fica para outro momento, prometo. E este objeto capta alguns aspectos de sentido desta coisa. Por exemplo, quando você vai a uma peça, não sei, uma peça como as do Tennessee Williams. Então você vai ver, por exemplo, a fragmentação de uma família. Ora, suponhamos, um analista, um economista, ele vai analisar uma família, suponhamos, somente naquilo que diz respeito ao aspecto econômico. Então vai ver, por exemplo, o que a família compra, quais são os gostos, as preferências, os ganhos e tudo mais. Ele não está preocupado, por exemplo, se a mulher pintar a unha de vermelho ou de preto, né? Melhor, eles vão levar isso em consideração para ver os gastos em esmalte que aquela mulher tem. Agora, numa obra de arte, não. Muitas vezes, um autor, muitas vezes não, na maioria das vezes, um autor, ao analisar uma família, por exemplo, na obra do Tennessee Williams, ele vai ver vários aspectos de sentido. Vai ver, por exemplo, a economia. Sim, essa família está ficando pobre, logo ela está em estado de decadência e isso influencia as relações familiares. Olha, essa família, o pai é viciado em bebida, né? Vamos colocar assim, e aí a bebida está o prejudicando fisicamente, aspecto biótico, né? Ele vai citar ali algumas consequências, algumas sequelas dessa doença. Ora, vai avaliar, por exemplo, o aspecto psíquico, por que não? O aspecto jural, olha, um filho foi condenado porque cometeu um assassinato, isso também trouxe mais desagregação à família. Ou seja, a arte, ela busca justamente isso, uma objetificação simbólica de certos aspectos de sentido de uma coisa, de um ente, e esta objetificação está sujeita à lei da alusão. Se é alusão, pessoal, repare, mais uma vez, é sugestão, é sutileza, é sofisticação, não é algo direto, algo que se lança à cara, não é, com perdão da expressão. E eu acho que é aí que está muitas vezes a confusão. As pessoas acham que a arte tem que ser algo claro. Ora, gente, se é justamente a ambiguidade um dos fundamentos da arte, o Roland Barthes, um crítico, nada de cristão, mas ele dizia algo bem interessante. Olha, uma obra de arte, uma obra literária, não é aquela que diz a mesma coisa para diferentes pessoas. Eu vou ler aqui, por exemplo, a Odisseia, então vocês vão ler, o Afonso, a Mayumi, o Pedro, cada um vai ler, vai entender a mesma coisa. Não, ele diz o seguinte, uma obra de arte, uma obra clássica, uma obra de literatura, é aquela que diz diversas coisas para a mesma pessoa. Ou seja, você volta a uma obra de arte, você encontra outras camadas, outros estratos de sentido que você não havia percebido antes. Certo? E é justamente isso. Por quê? Porque está sujeita à lei da alusão. E continuando um pouquinho aqui dessas noções do Seerveld, ele diz o seguinte, olha, o artista é justamente este ser humano que percebe de forma concentrada, que vive, ele até cria um termo em alemão, Innenlebensschautung, né, que é viver dentro de. Interessante que ele vai propor que a formação da arte é diferente tanto da análise teórica, que é antitética, né, quanto da experiência ingênua. Né? Ele vai dizer que é uma terceira via. Ele diz que o artista vive dentro de, vive na. Ele vai dizer que o artista é justamente esse ser, essa criatura, não é? Que vive na coisa, no ente, né? Que ele quer objetificar, certo? E aí ele expressa de maneira também coerente, tal como a realidade é coerente, esses sentidos que ele descerrou dentro de si próprio, porque às vezes o sujeito pode estar pensando num poema, por exemplo, e ele tem uma intuição e pronto, aquilo foi revelado a ele. Ou que foi descerrado ao ficar observando. Por exemplo, ele ficou vendo ali, talvez, uma rosa e resolveu fazer uma pintura. Então, o artista, ele, de certo modo, percebe de maneira concentrada e vive, por assim dizer, dentro
daquele objeto que ele busca representar. Então, ele vai dizer, olha, a função estética, ou essa habilidade imaginativa, que, como eu disse, ele propõe como uma terceira via, não é? Assume uma posição perante o que será simbolificado. Então, ele vê, por exemplo, a rosa, vê um prédio, não interessa, aquilo que ele vai transformar em símbolo. E ele age sobre este algo de uma maneira formativa, não é? O Dove dá muita ênfase para isso, a cultura como formação. Ele age de maneira formativa, certo? Segundo a lei da alusão, para transformá-lo em símbolo. E aí eu volto naquilo que eu falei. Pessoal, a arte é técnica. A arte é sujar as mãos, por vezes, literalmente. Quando você faz uma escultura, você lida com materiais, certo? E aí entra uma questão também, para encerrar, porque eu sei que já falei demais. Uma das discussões, inclusive, hoje, que são muito ricas, é uma das discussões mais ricas no meio artístico, filosófico, para quem se interessa, é justamente a tradução intersemiótica. Como é que você transporta uma coisa para outra? Eu não vi o filme ainda, mas, por exemplo, Duna é um livro. Como é que você transporta um universo, tem ali sua própria concretização, sua própria corporificação simbólica, que é o romance, certo? O romance também é um símbolo, é uma corporificação simbólica. Como é que você pega isso e transmite para o cinema? Porque perceba, gente, cada arte tem seu próprio material. O pintor trabalha com cores, trabalha com ingredientes, com luzes e sombras. O poeta ou o escritor trabalha com palavras, nas suas 3 dimensões que eu citei, né? Sua dimensão intelectual, sua dimensão fonética ou melódica, musical, e sua dimensão imagética. O escultor trabalha com mármore, com ferro, o que seja. O cineasta, ele trabalha com o quê? Uma definição aqui bem grosseira, com corpos em movimento e espaço. O cinema é isso. Corpos em movimento e espaço. Claro que tem outras coisas. Tem a trilha sonora, tem o jogo de luz e sombras, mas, essencialmente, você tem que ter um espaço e corpos em movimento. Nem que sejam corpos, não sei, de autômatos, corpos não humanos, não sei, é que existe isso. Existe, né, dos animais, mas é outra questão. Então, cada arte tem os seus próprios meios e, portanto, suas próprias limitações. Por exemplo, no romance eu posso estender páginas e mais páginas de uma reflexão interior. E você pode gostar dessa reflexão e ir acompanhando, certo? Então, exemplo, um romance, na verdade, uma tetralogia que eu li há um tempo, A Amiga Genial, a tetralogia de Nápoles, da Helena Ferrante, que também, né, o Dutti falou, ninguém sabe se é uma mulher, se é um grupo, se é um homem. Você tem páginas e páginas que são de descrições interiores da personagem. E aí a série, que também é muito boa, muito bem produzida, não tem como transmitir isso. Talvez assim com voice-over, que a gente fala e tudo mais, mas não é como a literatura. Na literatura você consegue aprender a direção da pessoa por meio de palavras, por meio de uma sintaxe bem disposta, por meio, né, da natureza poética e tudo mais. Agora, no cinema é outra forma. Então, a arte tem a ver com isso, com o meio pelo qual ou com o qual você transforma os aspectos de sentido de algo em símbolo. Então, a arte é isso, símbolo objetificado e que é regido pela lei da alusão. A alusão é sutileza, a alusão é sofisticação, não é diretividade, não é grosseria, não é dogmatismo.